Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos para mais um Espiritismo e Educação, na transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Prazer estar com você e rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus para que, até o final, possamos aqui estar envolvidos em vibrações de paz e de amor. Estamos ao vivo e, portanto, você pode participar. Veja aí o letreiro que já está na tela, né, mostrando que você pode, sim, enviar a sua mensagem, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo YouTube. Teremos o maior prazer, a maior alegria em receber a sua participação. Bem, mas já está conosco aqui na tela, vai conversar conosco. O tema de hoje é o nosso querido Ronaldo Gomes. Seja bem-vindo, Ronaldo. Muita paz, saúde a todos, gratidão mais uma vez. Jesus nos inspira, eu e Marcos, para que possamos ser apenas o intérprete dos nossos próprios anseios, dentro da nossa lei divina, Papai do Céu nos deixou. Muita paz. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana passada, quando nós começamos a falar sobre a família na evangelização espírita. E destacamos aqui vários aspectos da participação da família na evangelização, que ocorre no centro espírita, também a importância da realização do evangelho no lar, e destacamos o que é mais importante ainda, que é o esforço em vivenciar os ensinos de Jesus no lar, no ambiente doméstico. Mas o tema é vasto, né? Há muitas coisas para nós conversarmos, muitas colocações a fazer, então, por isso, nós deliberamos continuar aqui o tema no programa de hoje. Vou passar, então, para o Ronaldo, que no momento é o Ronaldo que dá o pontapé inicial do programa, né, Ronaldo? Pois é, Marcos, eu vou lá no Livro dos Espíritos, na questão 773. Ok. Vamos lá, vamos lá. O Kardec pergunta aos espíritos: por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação aplicado aos seres que dão à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza nada mais lhe exige. É por isso que os abandona para se ocupar de outros que chegam. Por que eu trouxe esta pergunta? Porque podemos ver, Marcos,
que a sociedade humana, não vou falar da sociedade brasileira, mas a sociedade humana tem, ao longo do tempo, claro que houve muitos avanços, mas de uns tempos para cá, está parecendo que estão vivendo como os animais, ou seja, os animais vivem a vida material, enquanto que nós devemos ter, e é o principal, a moral. Então, eles não vivem a moral, a ética. E Kardec e os espíritos deixam claro aqui: os animais tendem a sua natureza dentro da naturalidade, em que, quando eles chegam já à sua maturidade, segue o seu caminho, vai à luta. Mas não difere muito de nós, os seres humanos. Os filhos crescem também e têm que seguir também o seu rumo. Afinal de contas, parir um filho não é parir também o seu destino, ou parir a sua vida. Não vamos deixar de ser pai, mãe, ou seja lá quem os criou. Mas é o aspecto fundamental que os espíritos nos traz. E ele é taxativo aqui. Os animais vivem a vida material e não a moral. Deixo com você agora, Marco, depois eu continuo. Essa questão é importante, porque nós temos que entender que os animais, eles vivem pelos instintos. Então, ele tem o instinto de proteger as crias, o instinto de ensinar os seus filhotes a caçar, a se alimentar. Então, é por instinto. Quando os filhotes, né, as crias, crescem e já começam a se virar sozinhas, qual é a tendência do instinto? É o abandono, porque outras crias já estão vindo. Então, quando você entra no mundo adulto, o animal vai começar, então, a viver por si mesmo. Por isso que a mãe já não liga mais para ele. Ele vai ter a vida dele, acabou. Tudo isso é instintivo, é a vida material. Bem, você fez a comparação conosco aqui, os seres humanos. De fato, nós também temos que criar os nossos filhos nesse sentido de ensiná-los a sobreviver, né? Ensiná-los a se alimentar, a se vestir e assim por diante. Que paulatinamente eles vão se desprendendo de nós, os pais, até que eles chegam na vida adulta para ter os seus próprios passos, fazerem as suas próprias escolhas. Entretanto, nós não somos animais. Não vivemos apenas pelo instinto da sobrevivência. Nós somos seres humanos. Ou seja, seres criados por Deus que já atingimos o grau de humanização. Somos espíritos reencarnados. Então, claro que nós vivemos a vida material, mas também temos que viver a vida moral. E você disse que nos últimos tempos nós estamos meio que nos assemelhando aos animais, ou seja, né, nós começamos a largar os nossos filhos muito cedo. Aliás, queremos que eles, já na infância, se virem sozinhos, já aprendam a fazer as coisas, né? Mas isso está ligado ao nosso egoísmo, porque o egoísmo nos leva ao comodismo, porque educar dá trabalho. Educar é uma arte, né? E, portanto, é trabalhoso. E aí nós não queremos ter esse trabalho todo. E queremos que os nossos filhos cresçam o mais rapidamente possível, tá? E aprendam logo a fazer todas as coisas para que nós possamos não ter todo esse trabalho da educação. Mas, Ronaldo, nós esquecemos de uma coisa. Enquanto eles entram no mundo adulto, nós entramos no mundo da velhice. Eles ainda têm muito tempo pela frente, nós nem tanto. E, quando entramos nesse estágio, muitas vezes nós começamos a ficar dependentes deles. Mas, se nós fizermos deles seres totalmente independentes, não trabalhamos a vida moral com eles, ou seja,
não trabalhamos o lado do sentimento, do desenvolvimento do senso moral, do desenvolvimento da sensibilidade, da nossa realidade espiritual, qual é a tendência deles? O velho agora está dando trabalho. Aí, irmã, não dá para cuidar dele, não? A nossa Rosane aí, a Ilza Godinho lá no final também. Muito bem. Então, olha só, humana, dá para cuidar do velho aí, não? Porque não posso, né? Eu tenho trabalho, eu tenho isso, tenho aquilo. Tá? Não dá, não. Que isso, que não sei o quê, porque eu também isso e aquilo. Tá, então, vamos contratar uma cuidadora? Não, sai muito caro. Não, sai muito caro. Vamos colocar ele, então, aí numa instituição. Pronto, uma instituição que cuida aí dos velhinhos. Ele já está aposentado, então o dinheiro dele paga. E aí, pronto, se livra. E ele fala, que falta de amor desses filhos. Mas acontece que esse pai ou essa mãe, ou os pais, tiveram essa falta de amor com eles quando eles estavam lá na infância, né? Aprende logo, se vira, tá? E porque eu não vou passar a minha vida aqui tendo que fazer as coisas para você. Trabalhar a autonomia é uma coisa. Você largar, dizer, se vira, é outra história, não é, Ronaldo? Perfeito. É o caso que ele diz aqui, no sentido dos animais, é uma natureza totalmente diferente da do homem, onde o aspecto moral não está ligado a eles. E a nós, sim. Então, esse desenvolvimento moral e ético, e aí é que se principia a educação no lar e na evangelização, para que possamos, de fato, desenvolver nessas crianças esse sentido moral que Jesus nos ensinou. Eu penso, Marcos, que aí é a chave da evangelização. Muito mais do que levar a imortalidade da alma, que é importante, da existência de outro mundo, que é importante, a existência de Deus, que é mais importante ainda, enfim, da reencarnação, que é importante, que nós vamos levar na evangelização, muito mais do que isso é o desenvolvimento no seu aspecto moralizador. Por favor, Marcos. Com certeza, Ronaldo. E você foi muito feliz. Tudo é importante. Ensinar sobre Deus, a imortalidade, a reencarnação, tudo é importante. Nada tem que ser descartado. Mas mais importante é trabalhar os ensinos morais, é trabalhar as leis morais. Eu sempre defendi isso, que no processo de evangelização no Centro Espírita, precisamos priorizar a terceira parte do Livro dos Espíritos, que são as leis morais, e os ensinos morais de Jesus, que tão bem estão estudados na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ao olharmos para a nossa sociedade, o que é que nós temos percebido, e não é de hoje, é que falta sentimento, falta sensibilidade, falta o que os espíritos já falaram, o desenvolvimento do senso moral. Porque você pode entender perfeitamente sobre Deus, tá? À luz do Espiritismo. Ok, você teve as aulas lá sobre imortalidade e reencarnação, e tudo bem, você entende, compreende perfeitamente essa questão do nascer de novo. Teve aulas muito boas, mostrando que a vida continua depois da morte, a vida futura. Você também entendeu. Mas, se não foi trabalhado o desenvolvimento moral, tudo isso pode ficar apenas no campo do conhecimento e nada mais. Ou seja, não está lhe transformando. Você apenas sabe, você conhece, você é até capaz de explicar para os outros. Mas isso não significa que você tenha se melhorado moralmente, que você tenha se tornado uma pessoa do bem. Então, tudo é importante, mas muito mais importante é a tese que o Espiritismo sempre defendeu, que é a educação moral. Isso não pode faltar e é a base da evangelização. E aí, na 774, Kardec continua firme na sua pergunta. Há pessoas que deduzem
do abandono das criaturas pelos animais, que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar nisso? Olha a resposta de Kardec. O homem tem outro destino que não o dos animais. Por que, pois, querer sempre identificá-los? Para ele, há outra coisa além das necessidades físicas. Há a necessidade do progresso. Os liames sociais são necessários ao progresso e os laços de família resumem os liames sociais. Eis porque eles constituem uma lei natural. Deus quis que os homens assim aprendessem a amar-se como irmãos. Esse amar-se é o sentido moralizador. Fazer ao outro o que queres que o outro te faça. Em todos os aspectos, os espíritos estão nos chamando a atenção. Os animais têm o seu progresso natural, só vemos os 3 reinos, que vai chegar. Mas é um outro tipo de progresso até chegar, de fato, ao que nós hoje já temos, como espíritos. Vamos lá agora na questão 205, que ele pede para ver a questão 205. Olha só que interessante. Vamos lá, manda voltar da 700 e tanto para 205. Porque Kardec pergunta assim na 205, há algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se figura destruidora dos laços de família. Como fazê-los anteriores à existência atual? Responde os espíritos. Elas os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto, no vosso vizinho ou no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Aí é que eu falei anteriormente, é importante falarmos da reencarnação. Agora, qual o sentido moralizador da reencarnação? E aí é que a gente vai explicar. O esquecimento do passado. O seu vizinho pode ser um ente consanguíneo de outras encarnações, pela qual você agora não tem que reparar, ou tenha que reparar. E aquele que está hoje com você consanguíneo tem que reparar, talvez, muito mais do que o outro que está lá, de repente. Essa complexidade moralizadora da importância da reencarnação. É aí, Marcos, que às vezes na evangelização nós fala simples, puramente na reencarnação, por esse ou aquele motivo e tal. Mas e o aspecto moralizador que a reencarnação nos traz, desse amai-vos uns aos outros? Pois é, Ronaldo. A resposta na questão 774 foi bem clara. Nós estamos aqui, neste momento, para aprender a nos amarmos. Isso é totalmente moral. Então, estamos aqui para aprender a nos amarmos. E aí entra a reencarnação, que é o instrumento pedagógico de Deus para nos propiciar essa oportunidade de aprendermos a nos amar. Para isso, o que acontece, então? Ora, nós já tivemos várias existências, esta é mais uma. Então, nós vamos formando entre nós, através dessas existências, laços de afinidade. Esses laços de afinidade podem ser formados através do amor, mas também podem ser formados através do ódio. Então, a reencarnação não está rompendo esses laços. É o contrário, como eles respondem aí na questão 205. Está ampliando, porque todos aqueles que estão no seu círculo familiar ou de amizades, todos têm alguma coisa a ver com você, tá? De alguma maneira. E muitos
tem laços com você através das existências passadas. Então, o que a reencarnação vai propiciar a você? Primeiro, a oportunidade de, com o outro, reparar algo que aconteceu numa existência passada e esse algo não foi bom. Então, reparação. Mas também a reencarnação vai permitir que você, com o outro, reconstrua os laços dentro do amor. Mais do que isso, agora que você tem a chance de reparar e tem a oportunidade de reconstruir, você estará, através da reencarnação, também pavimentando uma felicidade maior agora no porvir, no amanhã. Tanto aqui na própria encarnação, como falando a nível do nosso retorno ao mundo espiritual, e na outra, né, na próxima encarnação, que ainda virá, porque nós somos necessitados disso. Mas calma, aqui na reencarnação, nós não temos apenas que reparar e que reconstruir. Não, porque Deus é amor, é bondade e misericórdia. Então, muitas vezes, reencarnam conosco, ali do nosso lado, seja na figura de um familiar, seja na figura de um vizinho, na figura de um amigo, vão reencarnar aqueles que estão realmente afinizados conosco, sintonizados conosco, e que vão nos auxiliar nesta caminhada. Com esses, nós não temos nada a reparar, apenas dar continuidade ao aprofundamento desses laços afetivos, de amor, dessa sintonia maior. Então, você colocou bem, Ronaldo, nós, na evangelização, não podemos trabalhar a reencarnação apenas pela reencarnação, quer dizer, apenas explicando o que é a reencarnação, e que Jesus também falou nisso, quando ele disse, olha, é preciso, né, é necessário nascer de novo. Né? Então, é a reencarnação. Agora, nós precisamos ligar essa reencarnação a todos esses aspectos morais, porque a reencarnação é um instrumento da qual Deus se serve pedagogicamente para, paulatinamente, nos levar ao aprendizado do amor ao próximo. Então, nós não temos que nos queixar porque que estamos aqui na Terra, não. Tem que agradecer, poxa, foi a oportunidade que Deus me deu. E eu tenho agora que abraçar essa oportunidade, agarrar essa oportunidade. Para quê? Para conseguir amar o meu próximo e fazer com que ele também consiga me amar. Essa é a nossa grande missão aqui na Terra. Por exemplo, né, quem está nos assistindo está vendo eu e o Ronaldo. Eu e o Ronaldo temos aí mais de 40 e tantos anos aí de amizade, desde a época da Mocidade Espírita. Mas eu não vou recuar muito não, tá, Ronaldo? Sim, ali, na época que nós éramos da Mocidade Espírita, e aí nós nos conhecemos, e tivemos, né, uma ligação afetiva muito grande, e já fizemos muita coisa juntos pela vida. Aí alguém vai dizer, puxa, então você e o Ronaldo com certeza têm laços de amor que já vem de outra encarnação. Assim, talvez, claro, né? Mas também nós estamos aqui nos tolerando, porque não somos santos, né? Não somos perfeitos, de vez em quando nós discordamos aí por algum motivo, por alguma coisa, porque somos individualidades, somos diferentes, mas mesmo ao discordarmos em determinada situação, mantemos a amizade, mantemos o trabalho. Quando eu recebi o convite para fazer este programa Espiritismo e Educação, eu pensei assim, não posso fazer o programa sozinho. Não, tem que ter uma dinâmica maior. Falei, já sei quem que eu vou convidar. E não é que eu deixe de conhecer outros educadores, mas imediatamente pensei no Ronaldo. Ronaldo. E convidei o Ronaldo na mesma hora, ele aceitou, mas estou dentro. É agora. Como é que vamos fazer? E pronto. E surgiu o programa e aqui estamos. Então, nós não estamos aqui apenas para reparar, apenas para sofrer, apenas para passar por provas e expiações. Estamos aqui para fortalecer também os nossos laços afetivos dentro do campo do amor. É para isso que serve a reencarnação. Para deixar claro a todos
que a evangelização é esse aspecto moralizador. E explicar também o que é a moral. A moral é a regra do bem proceder uns com os outros. Eu gostaria, Marcos, que você explicasse o que é moral, porque a moral, já falamos em muitos programas aqui, ela ainda assusta, né? Tem aquela coisa, quem é que tem moral para falar comigo, para falar sobre isso? Então, é bom, porque quando nós estamos na evangelização, explicar. Aqui vai ser mais ou menos nas entrelinhas, mas no aspecto mais objetivo. Afinal de contas, o que é ser moralizador? O que é moral numa evangelização? Pois bem, Allan Kardec também se preocupou com isso, e em O Livro dos Espíritos, ele vai fazer essa pergunta, Ronaldo. Olha só, você pensando que era uma novidade? Não é, não. Está lá no Livro dos Espíritos, no item sobre o bem e o mal, no capítulo 1º da lei divina ou natural. Então, quando ele inicia o diálogo sobre o bem e o mal, olha só a pergunta que ele faz. Que definição se pode dar à moral? Ronaldo, ele lhe antecedeu, com mais de 150 anos, ele já tinha pensado nisso e fez a pergunta. E os espíritos, então, responderam. Então, olha só, esta definição que os espíritos vão dar, então, é a definição do espiritismo, o que é moral. E eles começam a resposta. A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Vamos entender esta resposta que os espíritos deram e que precisamos trabalhar, então, na evangelização, seja com as crianças, adolescentes, os jovens e os pais irresponsáveis também. Tá? Muito bem, ele diz aqui que moral é você se conduzir bem na vida, sabendo distinguir o que é bom e o que é ruim. E quando você faz isso, você está observando, né, seguindo a lei divina. Mas, na sequência da resposta, para não haver dúvida, eles então disseram aqui, olha, entenda bem, sabe quando você se conduz bem? Você quer saber quando é que você está se conduzindo bem? É fácil. Você se conduz bem quando faz tudo na sua vida, tendo em vista o bem e para o bem de todos. É aí que você está observando e seguindo a lei divina. Então, nós podemos dizer assim, o bem só é o bem quando faz bem para todos. Que foi o que os espíritos falaram aqui, olha. Você tem que ter em vista o bem e para o bem de todos. Não, porque você pode ter... mas eu só tive em vista o bem. Sim, o seu bem. Não é? Só que o seu bem prejudicou o outro. E eles são muito claros. Em vista o bem e para o bem de todos. Então, aqui nós entramos no campo moral muito profundo. E o que nós estamos assistindo atualmente é que muitas pessoas não conseguem enxergar a necessidade do bem coletivo, do bem para todos. Por isso, estamos vendo tantas pessoas egoístas, indiferentes, tanta politicagem, né, que puxa para grupos de interesse, mesmo que o grupo maior saia totalmente prejudicado. Então, os espíritos são muito claros. Se você, nas suas ações, está prejudicando alguém, isso já não é mais o bem. Você está ferindo a lei divina. Então, todas as suas ações devem concorrer para realizar o bem para todos, o que derruba o preconceito, a discriminação de toda ordem. Mas por quê? Porque nós somos todos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos. Claro que o nosso evangelizando pode nos questionar, né?
Fala sério, tio. Vamos com calma aí. Vamos com calma com essa história aí. O senhor está querendo dizer que eu sou irmão daquele fascínora, daquele criminoso, daquele corrupto? Sim, é essa a afirmação do Espiritismo. Você é irmão dele, sim. Como pode ser uma coisa dessas? Não tem nada a ver com ele, não. Ah, tem. Tem porque você foi criado por Deus, ele também foi criado por Deus. Mas sabe qual é a diferença? É que ele, usando o livre-arbítrio, pegou o caminho do mal. Você, não. Você já escolheu um caminho melhor. Mas, através da reencarnação... Olha aí, estamos ligando os pontos. Através da reencarnação, você veio evoluindo. E ele também vai evoluir. E olha, nas existências passadas, você não sabe o que fez. Um abraço aí ao nosso Wilson, lá de Recife. Um grande abraço, Wilson. E amanhã, numa próxima encarnação, quem sabe vocês não vão vir juntos? Deus me livre, tio! Que é isso? Que é isso? Ele vai vir junto comigo. Mas é claro, porque você, que já estará no campo do bem, estará, então, apto, pronto para ajudá-lo, para que ele saia do mal e também comece a sua caminhada no campo do bem. Laços de amor. A reencarnação é para quê mesmo? Para que nós aprendamos a nos amar. E olha, por mais que você rejeite neste momento, mas o tal criminoso, fascínora, corrupto que você classificou, ele é isso hoje. Mas no futuro, sabe o que ele vai ser? Um espírito puro, perfeito, igual a você. Então, olha que leque enorme que nós temos aí para trabalhar na evangelização. Que coisa fantástica, Ronaldo. Perfeito, Marcos. E você está trazendo uma abordagem que deve ser levada à família também, os pais que estão ali naquele momento, nesse aspecto, que há muitas dissensões entre eles. Às vezes não gostam do vizinho A e B, até porque está lá também, os espíritos falam, claro que o amor que você vai ter por um amigo, por um familiar mais próximo que você confia, não vai ter pelo outro o mesmo amor, mas também não vai desejar o mal a ele. Porque você sabe que ele pode estar ali, de qualquer maneira, numa outra vida, e ele é perigoso, mas você não pode ser igual a ele. Você tem que se transformar esse sentimento de ódio, de rancor, de raiva, porque esse é o aspecto da evangelização, tanto para as crianças, os jovens, para a família. Essa transformação, essa luta interior nossa precisa ser elevada, ter mais sentimento, ter uma visão de moralizadora, como diz ali os espíritos. A moral é regra do bem proceder uns com os outros. Se o outro não está seguindo essas diretrizes, não é um problema seu, é um problema dele. Nós temos que fazer a nossa parte e continuarmos o nosso processo de evolução, até porque ele também estará um dia, em outra época, seguindo também essa evolução, até porque nós, lá atrás também, hoje já não fazemos tal coisa, já seguimos e estamos no nosso progresso. Aí é que entra o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos lá? Ver o Evangelho segundo o Espiritismo? Olha quanta coisa nós temos. No capítulo 4, é importante nós observarmos que a doutrina espírita ela nos traz ferramentas. Ela nos traz ferramentas didáticas que possamos levar a todos naquele momento que estão na evangelização, os pais, enfim, todos eles. Boa noite a todos, Wilson, Rosane, muita paz. Porque nesse momento da reencarnação, uma forma, como o Marco falou, didática, a reencarnação é a forma didática que Deus nos traz para o nosso aprendizado. É a escola. A reencarnação são várias etapas dessa educação. É a alfabetização, é o momento da infância. Nós estamos naquele... Marcos, nós estaríamos aonde nessa visão aí, nessa escala aí? No ensino fundamental ainda? Possivelmente, né? Ensino fundamental ainda, né? Não sei qual a série. Bem, Ronaldo, a nível moral,
Né? A nível moral, eu acho que nós estamos ainda na educação infantil. Perfeito. Estamos no ensino fundamental ainda. Perfeito. Chegou, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, Kardec faz uma observação, aliás, os espíritos, ele fala assim no item 18, a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Então, olha só, no item 18, os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, olha que interessante agora. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçadas pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Numa palavra, cada um no seu quadrado. É a sintonia que nos chama a atenção para isso. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Marcos deu exemplo aqui, eu e ele, há mais de 40 e tantos anos atrás. Eu nunca esqueço, eu estava no fundo do centro, a mesa, ele foi chegando, eu levantei, nós tínhamos esse hábito já há mais de 40 anos, fui lá, dei um abraço, dei um abraço, recepcionei, eu acho que foi isso. Quebramos ali um elo de antipatia do passado e criamos um elo de simpatia. Não é isso, Marcos? E a gente fala isso até hoje, tem que haver esse aspecto dessa empatia. Alguém está chegando no grupo espírita, assim é o evangelizando, o evangelizador, aquele que está chegando, os pais, enfim, nós temos que ter esse laço com eles também, quebrando certas algemas ainda ali, despertando em nós essa empatia que se fala muito, se pratica pouco. Então, os Espíritos trazem o que aqui para a gente? Que nós, na lei da reencarnação e da encarnação, muito ao contrário, esses laços se fortalecem. Marcos, sem querer, nós estamos dando aqui uma evangelização, né, em todos os aspectos da reencarnação e moralizadora também, dando alguns aspectos importantes também sobre o progresso do espírito, dessa imortalidade. Porque, ao falarmos da encarnação e reencarnação, nós estamos falando que o espírito continua, a vida continua, a vida do espírito. Fica a matéria. Olha só, outro assunto importante que você está falando aqui, já na imortalidade. Já falamos de Deus também. Deus trabalhando didaticamente com a lei da reencarnação. Olha só, mas quanto assunto nós estamos abordando aqui ao mesmo tempo. Porque esses assuntos eles se ligam, né? Eles são todos entrelaçados. E aí a importância de, no processo da evangelização, lá no Centro Espírita, de ter um grupo de pais e responsáveis. Porque nós temos que entender que os pais, na atualidade, os avós, enfim, né, os responsáveis, eles passam por muitos problemas, sim, para compreender e educar os seus filhos. Porque, como nós já falamos aqui, os laços nem sempre são de amor, nem sempre são de afeto. Tem muitas aparas aí, né, para serem feitas. Então, é importante o grupo de pais na evangelização, porque nós podemos colocar no lugar daquela mãe que chega e vem conversar com você e pergunta, olha, chegamos a um ponto lá em casa, né, que o meu filho me dá tanto trabalho, que eu tenho me perguntado, o que foi que eu fiz para merecer esse filho? Porque eu tento, isso é difícil, é impressionante como ele me desafia, né?
E aí, então, o Espiritismo explica. O Espiritismo tem explicações para isso. Mas primeiro você faz o quê? O acolhimento. Você acolhe, você ouve, acalma. Você olha, vamos estudar isso, tá? É tema para nós estudarmos aqui no grupo. Mas o princípio básico para começar a dar uma explicação é a reencarnação. Mas, para falarmos da reencarnação, primeiro nós temos que falar da imortalidade. A minha irmã acredita que nós somos seres imortais? Que eu, você, nós somos uma alma? Ah, assim, acredito, assim, tudo bem. E o que é uma alma? Ou seja, olha isso. Não, mas isso não tem nada a ver com a evangelização. Claro que tem, é a base. Isso é básico. Então, nós temos que começar por esse básico, o beabá, a alma, imortalidade, vida que continua depois da morte, os laços, então, né, os vínculos que vão sendo feitos entre todos. Aí você chega na reencarnação e aí ela começa a compreender. Bom, então, olha só, do que eu estou entendendo, o meu filho, ele me desafia o tempo todo, porque provavelmente em alguma existência passada, eu e ele já nos desentendemos de alguma maneira. Talvez eu é que tenha passado por cima dele. Pode ser. É uma possibilidade. Mas o Espiritismo nos lembra o seguinte: passado é passado. Não dá para voltar lá atrás, né, e refazer o que aconteceu. O que aconteceu, acontecido foi. Mas Deus, através da reencarnação, está nos dando agora a oportunidade. Você e ele, juntos, no mesmo lar, mãe e filho. Sabe o que você vai ter que fazer? Amá-lo. E amá-lo muito, muito. E nesse amor, vai ter que lutar, sim, para discipliná-lo, para lhe dar limites, responsabilidades. E aí entra uma outra questão a ser estudada: a autoridade moral, que é diferente de autoritarismo. Mas tudo isso, né, Ronaldo? São temas que vão ser trabalhados semanalmente e a partir das próprias demandas dos pais irresponsáveis. E aí, paulatinamente, eles vão aprendendo a educar e percebendo que também precisam se educar, porque se você fica todo nervoso, você vai perder a razão, e quando você perde a razão, aí desanda tudo. Não é? Então, calma, vai ter que se trabalhar para conseguir, de fato, educar. Ou seja, os temas são muito ricos e a abordagem espírita é muito profunda, ela faz você pensar. E aí, claro, nós temos que entrar para a área sentimento. Porque se nós estamos passando por uma expiação ou por uma provação muito grande, é porque provavelmente em existências passadas não soubemos construir os laços afetivos com sentimento. Mas se estamos juntos de novo, então é hoje que tem que começar a construir esses laços de amor, esses laços de afeto. Perfeito, Marcos. E aí a importância de, na evangelização, primeiro passo, conhecer a sua clientela. Você precisa conhecer, ver os temas oportunos, saber que região você está ali. É a favela? Ah, não é? Independente disso, são filhos de pais que têm muito dinheiro. Eu já passei por isso de evangelização. Você tem que conhecer todo o aspecto. Ali é um trabalho heterogêneo, nunca vai ser homogêneo. Cada família tem a sua especificidade, pela qual você vai ter que trabalhar um assunto em comum entre todos. Respeito é respeito para todos. O amor é amor, respeito, né? Para todos. A empatia é para todos também. O orgulho é do ser humano, preciso trabalhar isso. O egoísmo também. Então, o primeiro passo é conhecer a sua clientela. O aspecto de família, eles têm esse sentido de família. Conversar com eles. Quando eu falo eles,
seja as crianças, os adolescentes ou os pais. O assunto é sempre a abordagem a mesma. O que é família para vocês? O que é sentido de família? O que é sentido da vida para vocês? Eles começaram a entender o que é o aspecto da religião ou da religiosidade para vocês. Que aí você vai conhecer a sua clientela. Porque o aspecto ali é eles sabem, estão indo numa casa espírita. Ponto. Vocês sabem que vocês estão numa casa espírita? Porque muitos, Marcos, às vezes pensam que é uma igreja, que é um papo, porque nem tem noção, nem leu lá na porta, entendeu? Ah, me indicaram, eu estou falando a minha experiência com vocês, para vocês compreenderem essa importância de conhecer a clientela. É preciso fazer isso. São pontos fundamentais para que a sua clientela tenha em você uma referência de que você está não preocupado em jogar espiritismo. Não. O aspecto moralizador, sim, levar a eles esse desenvolvimento moralizador à luz da doutrina espírita. É isso aí, Ronaldo. Isso é muito importante. Você estava falando, eu estou aqui me recordando que certa vez, num centro espírita, eu estava fazendo uma oficina de vivências e havia tinha uma mãe que estava acompanhada da sua filha, que era uma pré-adolescente, ela devia estar na faixa dos 12 anos de idade, 12, 13 anos, não mais do que isso. E eu iniciei uma atividade que se chama leilão. Nessa atividade, você vende virtudes, né? Você vende coisas morais. E aí, uma delas era assim, a família feliz. Mas eu explicava, olha, quem comprar a família feliz vai transformar a sua família. E a sua família vai passar a ser a família mais feliz do mundo. Agora, para comprar essa família feliz, o lance mínimo é R$10. E todo mundo só podia fazer parte do leilão tendo R$100 na mão. Tudo isso era fictício, né? Aí, a menina, mas na hora, pagou os R$100. Ela falou, nasceu, dou R$100. Porque ninguém merece a família que eu tenho. Só que a mãe estava do lado dela. E aí todo mundo falou, eu parei, né? Fiquei olhando, todo mundo olhando. Como é que... Aí a mãe olhou para ela, aí ela se tocou, ela... Ih! Aí ela pegou e tentou... Não, mãe, é que... Puxa, mas é que nós precisamos acertar umas coisas, né? Aí eu intervi e falei, bom, vamos fazer o seguinte, então. Eu acho que logo após esta nossa dinâmica, mamãe e filha podiam se retirar para conversar. O que vocês acham? Depois volta aqui para o grupo. Vamos sim. Vamos, filho. Vamos conversar. Então, tá bom. Tá? Então, gente, as duas vão sair, né? Vão lá para uma outra sala aí, aqui do centro e tal, e elas vão conversar. Então, olha só que coisa impressionante isso. Como que nós precisamos trabalhar esses temas? E você colocou bem. O tema não é só para os pais. É para as crianças, é para os jovens também. E você colocou bem. Não é a minha... Ei, turma, hoje nosso tema é uma pergunta. Para você, o que é família? Vamos começar a conversar? Eu vou dar um minutinho para vocês pensarem. O que é... Quer dizer, para mim, aqui é individual, para mim, o que é família? Se quisermos estender, tem uma segunda pergunta. O que é viver em família? Bom, vamos lá? Quem quer começar? Quem vai pegar a palavra? Quem vai responder a pergunta? E aí, você começa a receber o feedback e muitas coisas vão ser faladas. Você vai conhecer seu público-alvo, né? Sua clientela, muito melhor. E aí você, nossa, quantos temas que nós vamos ter que trabalhar aqui. Quanta coisa que nós temos para trabalhar só em família. E essas mesmas perguntas você vai levar para os pais. Ou seja, o evangelizador que estiver com os pais vai trabalhar isso também. Então, o processo de evangelização espírita ele é muito rico,
ele é muito profundo, e é por isso que tem que envolver todo mundo, não é só a criança, ou só o jovem, ou só os pais. É todo mundo, isso é muito importante. E as atividades, através das atividades, os temas propostos, eles vão nos trazendo respostas de observações. É isso que precisamos entender. E quando temos um tema único dentro da proposta, depois que nós, lembra que nós falamos na vez passada, que nós temos que ter a nossa reunião de avaliação, ali você coloca, olha, isso mesmo, fulano e tal, o tema, porque o tema sendo único para vários, para os pais, para os adolescentes, você depois vai entrar num debate entre vocês, né? Entre nós, os coordenadores e evangelizadores. Porque ali vocês vão fazer uma avaliação, uma reavaliação em relação ao que estão captando de cada setor. O pai disse, o outro disse, esse aí é o pai do fulano, né? Bateu a informação, mas olha, nós podemos trabalhar agora esse aspecto, mais no aspecto da união, que é ser unido. Né? Então, dali você vai ter os temas sempre atuais na realidade deles, levando à luz do Espiritismo. Olha que interessante. E aí, mano? Pois é, Ronaldo. E aí vai acontecer, então, dentro deste eixo temático família, o que aconteceu uma vez na reunião de avaliação com os evangelizadores. Uma evangelizadora disse assim, olha, gente, eu estou muito mexida hoje. É porque nós trabalhamos o tema assim, assado, e sabe, a gente está aqui no Centro Espírita, eu estou como evangelizadora, olha, mas só Deus sabe o que eu passo lá em casa, o que acontece lá com a minha família. E aí ela começou, ela fez uma catarse, aí começou a jogar tudo para fora. As colegas, puxa, fulana, por que você nunca falou nada? Né? E aí, por isso que tem que ter a reunião só dos evangelizadores também. Viu? Ela acabou de confessar para nós que ela está com problemões, está com N problemas no lar também, tá? Que ela está se sentindo perdida. O problema não é só dos pais ou das crianças que estão aqui na evangelização, também é dela enquanto evangelizadora, porque ela também é um ser humano. Então, nós hoje, né, Ronaldo, basicamente, demos dicas aqui, trabalhamos o eixo temático família. Então, isso é muito importante. Quanto tempo nós temos que trabalhar isso? Bem, claro que tem que ter um planejamento, óbvio. Então, você planeja que vamos trabalhar durante um mês, né? Ok, mas, dependendo da avaliação e como é que está tudo se desenvolvendo, pode estender. Um mês e meio, 2 meses, até que todos estejam satisfeitos, as orientações estão dadas, não, agora nós vamos para outro tema, e assim vai indo. Então, é muito importante. Esse é o processo integral da evangelização no Centro Espírita. Perfeito, mano. E assim, semana que vem, estaremos aqui mais uma vez reunidos com todos vocês. Gratidão, Marcos Tavares, aí nos bastidores. Muita paz, e gratidão e saúde a todos. Nosso agradecimento aqui à nossa Ilza Godinho, à nossa Rosane Ribeiro, ao nosso Wilson Ora, que enviaram aqui para nós as suas mensagens. Nosso agradecimento a você que está aí nos assistindo ou que irá nos assistir. Nosso muito obrigado ao Tavares, que fica aí na técnica, nos bastidores. Que possamos, então, sob as bênçãos do nosso Mestre Jesus, estamos aqui de volta na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, para mais um Espiritismo e Educação. Receba o nosso abraço e o nosso desejo de paz em sua vida. Até nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.